Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a nossa quinta operação matemática. Quinta operação? Sim, sobre a potenciação. Mas para que servem as operações de potenciação? Bom, a gente conhece 4 operações básicas, não conhece? A gente conhece a adição, que é a continha de mais, a subtração, que é a continha de menos, a multiplicação, que é a continha de vezes, e a divisão, que é a continha de dividir, certo? Essas são as 4 operações conhecidas como operações básicas. A potenciação, ela é conhecida como a quinta operação, certo? Mas espera aí, mas o que é isso e para que ela serve? Muito bem, vamos resgatar um pouquinho da nossa memória sobre a multiplicação. Quando eu tenho uma adição de parcelas iguais, por exemplo, 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, eu posso dizer que eu tenho 5 vezes o número 5, não é? Então, a multiplicação é uma forma de eu escrever resumidamente uma soma de parcelas iguais. Lembram disso? Muito bem. E a potenciação? Ela tem relação com a multiplicação. Então, se eu escrever assim, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, o que está acontecendo? Eu tenho 4 vezes o fator 5 se repetindo, não é? Ó, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. A potenciação vai me ajudar a escrever de forma resumida essa multiplicação de fatores iguais. Vamos ver. Olha lá. Nossa, professora, quanto 3, né? Quantas vezes o fator 3 aqui se repete? Bom, então a gente tem aqui uma forma de escrita resumida que é a potenciação, que eu vou pensar o quê? Em um número que vai ser chamado de base e em um número que vai ser chamado de expoente. Quem vai vir na minha base? Quem vai vir na minha base é o fator que se repete. Quem vai vir no meu expoente? A quantidade de vezes que esse fator se repete. Observa só aqui, ó. Então, se eu tenho uma base, um expoente, um número chamado de base, um número chamado de expoente, vai me gerar uma potenciação. Observe. 5 elevado a expoente 3. Muito bem. Quem é a minha base? O 5. Quem é o meu expoente? O 3. Então, quem vai repetir? Quem vai ser repetido? O 5. Quantas vezes ele vai ser repetido? 3 vezes. Então, vai ficar 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, base 3, base 5, expoente 3, potência 125, certo? Então, a potenciação é uma forma resumida de eu escrever uma multiplicação de fatores iguais, ok? Muito bem. Mas aonde a gente pode encontrar a nossa potenciação no cotidiano? Prestem bastante atenção aqui. Onde será que a gente vai ver alguma coisa que se repete várias vezes? Por exemplo, se eu falo para vocês assim, 10 pessoas sabem de uma notícia. Cada uma dessas pessoas espalha para mais 10 pessoas, certo? Então, o que aconteceu? 10 vezes 10, não é? Mas cada uma espalha para mais 10, então vezes 10. Então, essa conta, 10 vezes 10 vezes 10, e assim, se eu pensar falar para vocês, em um mês de 30 dias, quantas pessoas ficaram sabendo no final a notícia, se a gente seguir esse padrão, é uma ideia de potenciação, certo? Mas aonde mais a gente pode encontrar? Na ideia de um problema assim, ó. Um prédio tem alguns andares, certo? Cada andar tem 4 apartamentos. Cada apartamento tem direito a 4 vagas na garagem, certo? Então, eu tenho o quê? Que o primeiro apartamento, 4 vagas, o segundo apartamento, 4 vagas, o terceiro apartamento, 4 vagas e assim por diante. Então, o que eu tenho aqui? Quantas vagas eu vou ter nesse andar? 4 vezes 4, 16. Opa, então eu posso falar que é o 4A ao quadrado, ou seja, 4 elevado ao expoente 2. Mas e se esse prédio, por exemplo, tivesse 10 andares? Eu ia repetir 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 e assim por diante, certo? Muito bem. Aqui a gente tem outra ideia de potenciação. Com isso, a gente finaliza o nosso vídeo dizendo o quê? Que a gente viu potenciação e que a potenciação é a escrita resumida da multiplicação de fatores iguais. Espero que tenham gostado e até breve!